Oi, pessoal! Que saudade! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de português? Hoje a nossa aula vai falar sobre o uso dos porquês. Quero mostrar em qual livro eu estou me baseando, né? Minha referência aqui é o livro Gramática em Textos, da Leila Lawar, pela editora Moderna. Uma gramática super simples. Embora seja simples, ela é muito completa. E é nela que eu gosto de me basear para tanto as aulas presenciais quanto agora com as aulas virtuais. Então vamos direto ao assunto? Uso dos porquês. Nós temos 4 tipos de porquê. Diferente das outras línguas, a língua portuguesa oferece 4 formas diferentes de escrever o porquê. 4 usos diferentes. Temos o porquê separado, o porquê separado com acento, no E, no que, o porquê junto e o porquê junto com acento. Então, o que vai diferenciar? Eles serem separados e terem ou não acento. Vamos facilitar então a vida da gente? Porquê separado é para perguntas diretas ou indiretas. Porquê separado é sempre para perguntas diretas ou indiretas. Por exemplo, na pergunta: por que você faltou à aula hoje? Você tem uma interrogativa, você tem um ponto de interrogação, é uma pergunta direta. Por que você foi à aula hoje? Porque você faltou à aula hoje, perdão. E aí você tem o porquê separado, sem o acento. Na pergunta indireta, ou seja, uma frase interrogativa indireta, você não está usando um ponto de interrogação no final. Porém, você está fazendo mais ou menos uma pergunta. Exemplo: eu quero saber por que você faltou à aula hoje. Essa é uma afirmativa, você não coloca o ponto de interrogação no final, porque você não está perguntando. Ao contrário disso, você está afirmando. Quero saber o porquê, quero saber por que você faltou à aula hoje. Ponto. Nesse caso, também você vai utilizar um porquê separado, sem acento. Em que momento eu vou usar o porquê separado com o acento? Quando o porquê for a última palavra que você vai utilizar na sua frase. Vou dar o exemplo da pergunta direta. Você faltou à aula hoje. Por quê? Última palavra, ponto de interrogação, e aí sim você vai colocar o acento circunflexo no E da palavrinha que. Você faltou à aula hoje. Por quê? Lembrem-se que o que, a letrinha E, que vem com o acento, ela faz um casamento com o ponto de interrogação. Nunca coloque porquê no final de uma interrogativa sem utilizar o acento circunflexo. Apareceu o ponto de interrogação, lembrem-se do casamento entre esse acento circunflexo e o ponto de interrogação. Vamos agora para o porquê junto. Porquê junto, lembrem-se, nós temos 2 tipos. Junto com acento e junto sem acento. Porquê junto sem acento é sempre para resposta. Quando alguém te pergunta alguma coisa, você responde com porquê junto sem acento. Vou dar o exemplo da primeira frase que a gente fez. Por que você faltou à aula hoje? Alguém pergunta para você. E aí você responde: porque eu fiquei doente. Esse porquê é junto sem acento. Em que momento que o porquê junto aparece com acento? É quando você transforma ele numa coisa, num substantivo. Exemplo: estive doente. Este é o porquê. O porquê. Você substantivou, você determinou esse porquê. Quando você coloca o, a, os, as, uma, uns, umas antes do porquê, você está substantivando ele, você está transformando ele numa coisa. Eu fiquei doente. Esse é o porquê. Você substantivou. Você transformou o porquê num substantivo. Você pode se lembrar disso
quando você quiser, numa prova, algo assim, você pode transformar esse porquê na palavrinha motivo. Se der para você colocar a palavrinha motivo no lugar do porquê, é porque esse porquê é junto com acento. Vou manter o mesmo exemplo. Eu estava doente. Esse é o motivo. Conseguimos trocar. Ao invés de falar esse é o porquê, nós falamos esse é o motivo. Deu para trocar? Pode colocar o acento, porque ele virou um substantivo, certo? Então vamos fazer uma pequena revisão? Porquê separado, sem acento, para perguntas diretas ou para perguntas indiretas. Se por acaso você utilizar uma pergunta direta, só que esse porquê aparecer lá no final, perto do ponto de interrogação, e seja a última palavra, não se esqueçam do casamento entre o acento circunflexo e o ponto de interrogação. Não se esqueçam, tem que ter esse circunflexo. Porquê junto para respostas. E porquê junto com acento é quando esse porquê é um substantivo e pode ser trocado pela palavra motivo. Fechou? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado um pouco mais esclarecido para vocês. Vou tentar escrever isso de forma no passo a passo aí no link aí dos comentários. Espero que vocês estejam bem. Eu estou morrendo de saudades de vocês. Estou muito triste, né, com isso tudo que vem acontecendo. Não temos uma previsão ainda da volta às aulas, mas eu quero parabenizar as pessoas que estão na linha de frente aí no combate a esse vírus. Quero dar força assim, para as famílias que infelizmente precisam se afastar, né, uns dos outros. Também estou sem ver minha mãe, estou sem ir à casa dela, então também não vejo meu irmão. Então eu tô com muitas saudades deles, mas a gente se fala o tempo inteiro. E é isso, gente. Façam com que esse isolamento, pelo menos, traga algo diferente pra gente, traga algo bom pra gente, tá? Vamos valorizar aí os profissionais que estão na linha de frente. Coloquei essa camiseta justamente para homenagear, puxar sardinha aí, né? Para os meus colegas professores. We are the dreamers. Ou seja, nós somos sonhadores. Somos os sonhadores, né? Em sala de aula a gente fala isso, que nós não desistimos de vocês e não é agora que a gente vai desistir. Eu tô morrendo de saudades, não vou falar mais porque senão eu vou começar a chorar. Saudades das risadas, saudades das broncas, porque até as broncas, gente, vocês tenham certeza que é algo necessário para que vocês também cresçam. Até porque eu também cresço junto com vocês. Eu aprendo muito. Vocês não imaginam como eu aprendo com vocês. Talvez não a parte pedagógica, a língua portuguesa, esses nomes difíceis, mas vocês me ensinam outras coisas que às vezes a gente não encontra nos livros. Então quero que vocês se cuidem. Eu gosto muito de vocês e eu tô morrendo de saudades, tá? Beijo. Beijo pros professores que estão aí na batalha junto com as suas famílias e que tudo isso passe e tudo volte ao normal, tá bom? Que a gente saia disso tudo com muitas lições, muitos aprendizados, tá? Beijo, fiquem com Deus, amo-lhes.